Olá, hoje a gente vai conversar sobre o mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Aqui nós acompanhamos Sofia, uma garota que prestes a completar seus 15 anos de idade, passa a receber algumas coisas estranhas na caixa de correspondências da sua família. Primeiro ela recebe alguns bilhetes com um questionamento sobre a existência, depois alguns postais de um major no Líbano, até que um dia ela recebe uma carta na qual ela descobre que vai começar a receber um curso de filosofia. Um filósofo se dispõe então a ensinar para a garota toda a história da filosofia ocidental, desde a Grécia Antiga até os dias atuais. E basicamente essa é a premissa do livro. A gente vai acompanhar aqui todo esse curso de filosofia e todos os aprendizados apresentados por Sofia ao longo da sua trajetória. Até por volta da página 300 é basicamente isso que a gente acompanha, o curso de filosofia. A forma como Jostein Gaarder buscou trazer toda a história da filosofia ocidental é muito bacana porque ele faz tudo isso de uma forma bem resumida e bem simplificada. Então ele traz os principais pensamentos dos principais filósofos de uma forma muito simples, com fácil entendimento, e ele busca fazer isso justamente pelo fato de o público-alvo desse livro ser um público infanto-juvenil. Ele consegue trazer os conceitos básicos de cada pensador sem perder a essência de cada um deles. Apesar disso, eu acredito que esse livro vai ser muito melhor aproveitado por pessoas que já tiveram algum contato com a filosofia. Por mais que essa linguagem simples e esses pensamentos simplificados consigam estimular o interesse pela filosofia em crianças e jovens, ele vai ser muito melhor aproveitado por uma pessoa que já estudou a filosofia em algum momento, principalmente pelos jovens aí do ensino médio, que foi o meu caso. Eu li esse livro agora em 2017, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, e foi muito bacana a experiência porque eu pude relembrar tudo aquilo que eu estudei de filosofia. Então eu acredito que se você já tiver estudado filosofia em algum momento, você vai gostar muito mais desse livro do que alguma criança ou alguém mais jovem que ainda não estudou tanto assim essa matéria na escola, já que aqui no Brasil a filosofia só vai ser mais aprofundada no ensino médio mesmo. Isso acontece porque, por mais que o autor consiga simplificar bastante o pensamento dos filósofos, a maior parte da filosofia é constituída por pensamentos muito complexos, por preceitos que só vão ser compreendidos depois que estudados por um longo tempo. Então aqui a gente tem os principais filósofos da história. A gente vai desde a Grécia Antiga até a Idade Contemporânea, então a gente passa por vários conceitos, e se esse for o primeiro contato de alguém com a filosofia, esse alguém vai ficar muito confuso durante a leitura, porque os pensamentos vão acabar se confundindo aí. A pessoa vai acabar confundindo os filósofos e isso vai deixar a experiência um pouco maçante. A leitura vai se tornar um pouco arrastada para quem não gosta tanto assim da matéria ou para quem está tendo o primeiro contato com ela nesse livro. Então, reforçando, apesar de ter um foco no público infanto-juvenil, esse livro vai ser muito melhor aproveitado por alguém que já estudou a filosofia em algum momento. Então já fica a indicação aí para você que é um amante da filosofia. Nesse livro, além do curso de filosofia, nós temos um mistério envolvendo o major do Líbano que envia postais para Sofia. Esse major, na verdade, está encaminhando os postais para sua filha, mas esses recados devem ser interceptados pela Sofia. E é a partir da página 300, mais ou menos, que nós vamos descobrir quem é essa garota chamada Hilde, que é a filha do major, e ela vai ter uma participação muito maior na história a partir desse momento. É então a partir da página 300 que essa leitura começa a ficar um pouquinho arrastada, pelo menos para mim. Isso aconteceu porque eu estava muito mais interessada na trajetória da Sofia do que da Hilde. Além disso, quando a história da Hilde começa a ser mais aprofundada, o autor começa a inserir alguns elementos muito fantasiosos que trazem esse caráter do infanto-juvenil para o livro, mas é algo que eu não gosto muito. Então, se você não tem problema com os elementos mágicos inseridos assim na história, você vai gostar do mesmo jeito. Mas, como eu não curto muito esse caráter fantasioso aí, eu acabei me incomodando um pouquinho, a leitura começou a ficar um tanto arrastada pra mim, mas é claro, isso não tira o mérito do restante do livro, que é um livro muito, muito bom. A forma como o autor conseguiu explorar toda a história da filosofia ocidental aqui é muito interessante,
porque ele faz justamente um resumo de tudo isso sem tirar a essência de cada pensador. E como ele vai trazer a teoria filosófica de cada um, ele vai acabar abordando também o contexto histórico da época, ele vai trazer também elementos da literatura, das artes e da ciência. Então ele faz um passeio por todas as idades, e isso é muito bacana porque a gente consegue visualizar muito bem o que aconteceu aí ao longo desses anos na história. Um ponto que eu achei muito legal desse livro é que a todo momento o autor levanta a questão da igualdade entre os gêneros. Ele faz isso tanto através da Sofia quanto do seu professor. Então a Sofia tem momentos de indignação, quando ela percebe que são poucas as filósofas, ela fica revoltada quando alguns filósofos demonstram um pensamento machista, e o seu professor também fala da importância de reconhecer o estudo feito pelas mulheres ao longo dos anos e da importância de questionar essa posição social da mulher ao longo da história. Então o autor pontua isso diversas vezes ao longo do desenvolvimento, e eu achei isso muito legal justamente pelo fato de ser um livro infanto-juvenil. Então o autor já consegue inserir essa ideia aí nas crianças, e isso é fundamental. Então, O Mundo de Sofia é um livro muito, muito bom. Eu recomendo bastante, principalmente se você gosta de filosofia. Talvez ele não seja tão bacana assim para alguma criança, e eu falo isso por experiência própria, porque eu tentei ler esse livro quando eu tinha uns 9 anos e a experiência não foi tão boa. Mas pode ser que se essa criança ou esse pequeno adolescente aí já tenha estudado filosofia e já tenha se interessado pela matéria, ele acabe curtindo bastante essa obra. Além disso, como o autor é norueguês, ele acaba falando um pouco sobre a cultura da Noruega, e isso é muito legal. A gente acaba conhecendo algumas tradições desse país, então é uma leitura bastante enriquecedora. Eu gostei muito e recomendo bastante para vocês. Se vocês já leram O Mundo de Sofia, me contem nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar para as perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!